lá em casa. Ai, papai. O melhor filme de super-heróis de todos os tempos. E obviamente não sou eu que tô dizendo, é a própria capa do filme. O que esperar de um filme que tem a capa como essa? Pai. Você não vai fazer nada. Eu vou filmar pra mandar pro YouTube. Aguenta tudo. Foi ele. Hein? Super-herói, o filme. Essa é a história de Rick, um estudante que apanha de ônibus, sofre bullying, mora com seus tios, gosta da Jill Johnson, a garota popular e mais bonita de toda a escola, porém tem namorado. E além disso tem um melhor amigo, que é interpretado pelo famoso Kevin Hart. What? One Direction is breaking up. Uma curiosidade sobre esse filme é que ele não passa de uma cópia barata de Homem-Aranha. Ou o filme do Homem-Aranha não passa de uma cópia barata desse, enfim, tenho as minhas dúvidas. Os alunos estão a caminho de uma viagem de campo. Eles chegam no laboratório de genética, Amalgamated, onde é cheio de animais geneticamente modificados. Rick percebe Jill olhando para um pássaro. Ele inventa de tirar uma foto para o jornal da escola. O Dr. Strong, chefe do departamento de pesquisa, observa que a fotografia com flash não é permitida porque os animais são sensíveis à luz. Mas nesse momento, Rick está prestando atenção em outra coisa, ou em outra pessoa. Quando ele tira a foto, o passarinho explode em chamas. Ele tenta disfarçar, mas o passarinho gruda no pé dele. Rick acaba acertando o namorado da Jill, Lance Landers. Ele acaba se livrando de levar uma surra, porque seu tio Lou Landers o impede de fazer isso. Strong apresenta Lou aos alunos como visionário e CEO da empresa. Rick percebe Lou tossindo sangue, então ele pergunta se ele está bem. Lou reconhece Rick como filho de Blaine e Julia, e pergunta como estão seus pais. Então Rick o lembra que eles morreram horrivelmente há 9 anos. Fora isso, tudo bem? Assim que o tio de Lance vai embora, ele dá um empurrão em Rick e cai em cima de algo não muito agradável. Então ele pega uma garrafa marcada com H2O e borrifa em sua camisa, e ele logo descobre que a garrafa não está cheia de água, mas de um composto chamado H2O9. Strong explica à turma que essa substância é um forte afrodisíaco que pode atrair animais. Os animais do laboratório começam a pular em Rick. Strong mostra aos alunos um ataque contendo libélulas geneticamente melhoradas. Ele observa que deveria haver 7 no tanque, mas só tem 6. A 7ª libélula surge e morde Rick no pescoço. Rick esbarra numa prateleira e derrama mais H2O9 em si mesmo, no momento em que Strong abre um portão para deixar mais animais entrarem. Incapaz de resistir ao afrodisíaco, vários animais sobem no Rick. Você não vai fazer nada. Eu vou filmar pra mandar pro YouTube. Aguenta tudo. Mais tarde, a escola informa a tia de Rick, Lucille, que seu sobrinho acabou de sair da excursão escolar. Rick cambaleia doente por causa da picada da libélula. Ele logo desmaia em sua cama, enquanto seu tio Albert dá conselhos sobre como passar pela puberdade. Lou revela a seus parceiros de negócios que possui uma doença terminal e que ele só tem 1 hora de vida. Para se manter vivo, ele pretende usar uma invenção que pode alterar o DNA e restaurar seu corpo para uma saúde perfeita. Strong avisa Lou que essas coisas podem dar errado, porque a máquina não foi testada, mas ele insiste. Logo após ativar o dispositivo, ele começa a modificar os genes de Lou, mas explode devido ao superaquecimento. Um de seus parceiros de negócios, Carlson, assume que a máquina não funcionou e diz a Lou que ele ficará encantado em assumir a empresa quando partir. Quando Lou agarra sua mão, a força vital de Carlson se transfere para Lou. Carlson se transforma em um homem velho num estalar de dedos e cai falecido. Lou então sai da máquina e diz a seus parceiros que eles precisam fazer algumas mudanças. Strong emite um grito agudo enquanto observa Lou drenar a força vital de seus companheiros de negócios sobreviventes. Depois de ficar inconsciente por 5 dias, Rick acorda e descobre que a picada da libélula foi curada. Ao pesquisar os efeitos da mordida na internet, alguém usando o identificador ProFX5016 entra em contato com ele e afirma que tem respostas. O desconhecido aconselha Rick a não procurá-lo, porque ele irá até ele. No início da feira de ciências da escola, o diretor anuncia que Stephen Hawking vai trabalhar na universidade como professor visitante e vai realizar experimentos em um raro elemento chamado cerílio. Hawking está deprimido por causa de sua deficiência, então ele convida os alunos para ficarem chapados com ele, mas ninguém se interessa. Enquanto Rick tenta beber água, suas mãos ficam presas na cerâmica. Quando ele puxa, ele percebe o cabelo crescendo. Ele tenta tirar a outra mão da fonte, mas se desprende da parede e atinge Lance na parte de trás da cabeça. Foi ele. Lance tenta acertá-lo, mas ele consegue se esquivar de todos os socos, ou melhor, quase todos.
Enquanto foge de Lance, as mãos de Rick ficam presas no peito da diretora, quando ele acaba esbarrando nela. Quando ele a puxa, ele bate em Hawking, que por sua vez bate em uma colmeia. Mais tarde naquele dia, Rick percebe que ganhou novas habilidades, então decide testá-las numa parede dançando break. De repente ele vê uma velha prestes a ser atropelada por um caminhão em alta velocidade, então ele a empurra para longe. O caminhão bate em Rick, mas ele sai sem nenhum arranhão. As testemunhas o chamam de herói, embora a mulher que ele empurrou para fora do caminhão tenha sido esmagada. O que vale é a intenção, né? Quando Rick chega em casa, ele diz a Albert e Trey que ele parece ter ganhado superpoderes. Ele supõe que pode ter pele blindada, pois foi mordido por uma libélula com um exoesqueleto resistente. Albert é cético, então ele testa isso esfaqueando Rick. Os dois se convencem quando a faca se entorta, enquanto Rick permanece ileso. Trey e Albert encorajam a usar suas habilidades para obter fama e dinheiro, mas Rick enfatiza que ele só quer ser um garoto comum. Albert o lembra que não é o que seu pai queria para ele. Rick vai para seu quarto e relembra a noite que ele foi à ópera com seus pais, quando ele era apenas uma criança. Após a apresentação, Blaine notou que o jovem Rick estava incomodado com a injustiça retratada no seriado. Então diz a seu filho que ele mudaria as coisas e algum dia as pessoas esperariam que ele fosse um herói. Um assaltante de repente perde seus pertences com uma arma. Enquanto o assaltante tentava pegar o anel da família de Blaine, Rick decidiu ser um herói e lutou contra o ladrão. Enquanto eles lutavam para assumir o controle da arma, eles acabam disparando, atingindo Blaine e Julia. Outra bala atingiu um poste de luz, que caiu na cabeça de Julia. O assaltante fugiu ao ver Blaine e Julia caídos no chão. Blaine percebeu que estava morrendo, então disse a Rick que Albert cuidaria dele. Observando que Rick herdaria todos os seus bens, Blaine o aconselhou a vender todas as suas ações. Blaine deu a ele o anel da família e disse que era seu destino ser um herói. Enquanto está do lado de fora de casa, Rick ouve Jill brigando com sua mãe. Logo, Jill sai e diz a ele que está passando por um momento difícil, porque seus pais querem que ela vá para a faculdade, mas ela quer ser dançarina. Quando Rick expressa seu apoio a ela, Jill comenta que ele parece se importar mais do que seu próprio namorado. Ela observa que Lance pode não ser o cara certo para ela, e começa a pensar que está apenas namorando com ele para se rebelar contra seu pai. Lance então chega em um carro chique para pegar Jill. Antes de fugir, Jill pede a Rick para levá-la para um passeio em seu carro algum dia. Talvez um dia você possa me levar para passear no seu carro. Que carrão, hein? Rick procura um carro acessível na internet e de repente um vídeo do professor Xavier aparece na tela e o aconselha a ir num programa de treinamento para controlar seus poderes. No dia seguinte, Rick vai ao banco com Albert e Lucille para solicitar um empréstimo de carro. Lucille entra com ele enquanto Albert espera no carro. O Sr. Thompson, o oficial de crédito, imediatamente recusa o pedido de Rick. Rick implora, pois ele realmente precisa de um carro, mas Thompson enfatiza que o problema não é dele. Quando o homem rouba o banco, Se abaixa! Se abaixa! Vamos, anda! Rick o ajuda a fugir, abrindo a porta para ele. Thompson o repreende por deixar o homem fugir, então Rick diz a ele que isso não era problema dele. De repente, Rick ouve 2 tiros do lado de fora. Ainda bem, eu achei que tinha acontecido uma tragédia. Não, só um velho que levou um tiro ali. Ele logo descobre que o ladrão atirou em seu tio, mas conseguiu sobreviver. Naquela noite, os sinais vitais de Lou caem repentinamente, então ele absorve a força vital de sua secretária. Enquanto Rick cuida de Albert no hospital, Jill passa para consolá-lo. Rick acha que a culpa é dele, que Albert tenha levado um tiro porque não impediu o ladrão. Ele afirma que é um fracassado, mas Jill o lembra que seu tio acredita nele e acrescenta que nunca é tarde para ser a pessoa que deseja ser. Quando ele sai do hospital, Xavier se aproxima dele e o leva para um passeio na escola. Xavier diz a ele que fundou uma escola para ajudar as pessoas a controlar seus poderes e usá-los para fazer coisas boas. O professor diz a Rick que ele tem potencial para ser o melhor super-herói, mas Rick aponta que ele nem consegue voar. Xavier garante que aprenderá a fazer tudo assim que entender a verdadeira natureza do heroísmo. A senhora Xavier logo interrompe o passeio para repreender o marido por ter um caso com a garota invisível. Depois de espancar a garota invisível, a senhora Xavier continua a repreendê-lo por trair seus filhos, incluindo seu recém-nascido. Xavier expressa dúvidas de que o bebê seja dele, então a senhora Xavier prova isso, levando o bebê a exibir seus poderes telecinéticos e bater Xavier contra a parede. Rick está consternado que Xavier não seria capaz de ensinar a ele o segredo para se tornar um super-herói. A senhora Xavier dá um tapa na cabeça dele e diz a ele que ele só precisa de uma fantasia para isso. Depois de criar sua fantasia de libélula, Rick sobe no topo de um arranha-céu. Ele pula na tentativa de voar. Doeu.
Não deu muito certo não, né? Fica pra próxima. Apesar de sua incapacidade de voar, Rick se torna famoso como a Libélula após uma série de atos de heroísmo por toda a cidade. No laboratório, Strong informa a Lu que ele deve matar todos os dias para sobreviver. Ele revela que Lu vai precisar de Cerilho para não ter que matar todos os dias. Depois de saber em um artigo de notícias que Hawkins está fazendo experiências com Cerilho, Lu planeja roubar o elemento raro do laboratório da universidade. Rick descobre que o jornal local está pagando por fotos do Libélula, então ele se candidata como fotógrafo. Durante a entrevista, ele ouve que há um impasse policial na universidade, então ele imediatamente foge para verificar a situação. Lu, vestindo uma armadura e chamando a si mesmo de Ampulheta, roubou o Cerilho do laboratório. Quando o Libélula chega, ele mete um socão no Ampulheta. O Ampulheta consegue feri-lo, arremessando 3 lâminas de titânio contra ele. O Ampulheta escapa, abrindo um buraco na parede. Enquanto Rick cuida de seus ferimentos em casa, Trey aponta que ele deve ser vulnerável a lâminas de titânio. Trey se oferece para ser seu parceiro, mas Rick afirma que não precisa de ajuda. Lucille percebe Rick olhando para Jill através da janela, então ela avisa que ser namorada do Libélula pode ser perigoso, porque seus inimigos atacarão as pessoas que ele mais ama. Naquela noite, Rick encontra Jill, onde ela acabou de fazer um teste para um papel numa peça de teatro. Rick quer dizer a ela que ele é o Libélula, mas ele se lembra de Lucille, dizendo a ele que ele precisava manter sua identidade em segredo. Enquanto Jill caminha para sua casa sozinha, bandidos começam a persegui-la em um beco. Antes que eles possam atacar, o Libélula aparece e luta contra eles. Jill o observa afetuosamente enquanto ele bate a cabeça de um homem na parede. Ele continua se exibindo, quebrando impiedosamente o braço do bandido. Depois de espancar todos os assaltantes, Jill dá um beijo apaixonado no Libélula, como recompensa por ter salvo ela. Enquanto isso, Lu descobre que pode ganhar a imortalidade matando milhares de pessoas. Jill passa o dia de ação de graças na casa de Lucille. Enquanto preparam um peru, Lance chega e conta que ele convidou Lu. Rick logo chega em casa, ainda vestindo sua roupa de Libélula. Durante o jantar, Lu e Rick percebem um ferimento um do outro, então ambos inventam desculpas para esconder suas identidades secretas. Antes que eles possam comer alguma coisa, Lu diz a Lance que eles precisam ir embora. Mais tarde, Rick expressa seu amor por Jill, enquanto Lucille dorme e libera gases. Eles quase se beijam enquanto tentam ignorar o cheiro, mas eles são interrompidos quando Lu retorna como Ampulheta. Rick tenta afastá-lo jogando uma bola de metal, mas ela quica por toda a casa e acaba acertando sua própria cabeça. O Ampulheta começa a atacar Lucille enquanto Rick está inconsciente. Rick mais tarde vai ao hospital para verificar Lucille, mas o médico diz a ele que ela morreu. O médico diz a ele que Albert recuperou a consciência, mas ele avisa Rick para não dar mais notícias, porque isso pode mandá-lo de volta ao coma. Porém, o próprio médico menciona que Lucille está morta ao entrar na sala. Depois de enterrar Lucille, Rick diz a Jill que ele não está apaixonado por ela, porque sabe que a vida dela estará em perigo se eles ficarem juntos. Rick acaba ficando deprimido e para de fazer atos heróicos. Trey o lembra que o Ampulheta está planejando matar milhares de pessoas, mas Rick argumenta que não pode ser um herói, pois não conseguiu impedir o Ampulheta de matar Lucille, e ele nem consegue voar. Albert aponta que ele pode falhar como um herói, mas o mais importante é fazer isso pelos melhores motivos. Depois de convencer Rick a se tornar um super-herói novamente, o trio percebe que o Ampulheta vai atacar o centro de convenções da cidade, onde milhares de pessoas se reunirão para o Prêmio Mundial de Humanidade. Albert leva Trey e Rick ao local, mas eles ainda não sabem quem é o Ampulheta. Enquanto isso, Lu chega ao centro de convenções com Lance e Jill. Mais tarde, Rick pede ajuda a Lu, sem saber que ele é o próprio Ampulheta. Então Lu diz a ele que viu o Dalai Lama segurando uma lata de cerilho. Rick se veste de Libélula e ataca o Dalai Lama quando ele está prestes a receber um dos prêmios mais importantes sobre realização da vida. Suspeitando que o Dalai Lama está escondendo cerilho sob seu manto, o Libélula o deixa nu. Uma briga generalizada começa na convenção, depois que o Libélula luta contra a equipe de segurança que tenta derrubá-lo. Lu vira um Ampulheta e foge para o próximo salão de convenções, após roubar o cerilho. O Libélula o segue e percebe que o salão está realizando o HeroCon, onde os participantes se vestem como seus heróis e vilões favoritos. Na tentativa de fuga, o Ampulheta explode o teto, que cai em cima do Libélula. Quando o Ampulheta lança uma lâmina de titânio no Libélula, Jill pula na frente dele para bloquear e é atingida na barriga. Enquanto carrega Jill em seus braços, o Libélula sobe no telhado para enfrentar o Ampulheta, que já está drenando a força vital das pessoas que participam da convenção. O Libélula agarra o braço do Ampulheta e canaliza parte da energia para Jill. Ela recupera a consciência e o Ampulheta está a apenas alguns segundos de alcançar a imortalidade. O Ampulheta joga uma bomba no Libélula e acaba grudando em sua virilha. Então o Libélula dá umas cambalhotas para explodir o Ampulheta. O Libélula sobrevive quando a bomba detona, mas ele logo descobre que Jill caiu do prédio. Quando ele pula para segui-la, Jill percebe o anel de sua família e percebe que o Libélula é o Rick. Jill diz a ele que ela não se importa se morrer, desde que esteja nos braços de Rick. Quando eles se beijam, asas emergem das costas do Libélula, permitindo que eles possam voar de volta para o telhado. Mais tarde, Rick vai até o céu, segurando Jill, prometendo que ele sempre será um super-herói enquanto houver crimes e injustiças. E para fechar com chave de ouro, esse filme, que parece que o roteiro
roteirista tava mal de cabeça quando escreveu: enquanto eles apreciam a vista da cidade, os dois são atingidos por um helicóptero. Um super-herói.